Ok, dando continuidade ao assunto de função, a gente vai ver mais uma vez, com o uso do diagrama de Venn, a aplicação dessa representação de função no eixo cartesiano, porque todo o estudo de função ele nos direciona para o eixo cartesiano como uma maneira de analisar o comportamento dessa relação entre esses dois conjuntos. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma função f, dois pontos, de A para B. Ou seja, uma função f, que é uma função, o nome dela é f, o nome das funções são letras minúsculas, onde o A é o meu domínio e o B é o meu contradomínio. Aí a gente pode fazer aqui o nosso diagrama. O A e o B estão aqui, né? E eu vou ter o meu conjunto A composto de alguns elementos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. O meu conjunto B eu vou descrevê-lo assim: 2, 4, 6 e 8. Então eu tenho aqui os dois conjuntos e vou fazer a seguinte associação: o 1 ligado no 2, o 2 ligado no 4, o 3 ligado no 6 e o 4 ligado no 8. Bem, a pergunta é: isso é uma função? Resposta: sim, né? Porque para a gente saber se é ou não uma função, a gente olha para o conjunto domínio e verifica se tem alguma sobra de elemento. Não tem, todos eles têm uma seta. E se algum deles tem mais de uma seta partindo do mesmo elemento, né? Não, cada um tem apenas uma seta. Então isso aqui é o que caracteriza que estamos diante de uma função. Agora, nessa função, cada elemento do conjunto domínio está associado a um elemento do contradomínio de uma forma que dá para a gente perceber que os elementos do conjunto domínio foram duplicados, né? Neste nosso exemplo, por exemplo, o 1, o dobro de 1 é 2, o 2, o dobro de 2 é 4, o 3, o dobro de 3 é 6, o 4, o dobro de 4 é 8. Então, nós temos no nosso conjunto A apenas 4 elementos, não tem nenhum outro elemento aí, são números naturais, só tem 4 números naturais aí. E no nosso conjunto B, nós temos também 4 números naturais, que são o dobro, né, de algum elemento do conjunto A. Então, estamos aqui com um exemplo, apresentando um exemplo de função. Mas o que a gente quer dizer com esse exemplo a mais do que a gente já viu, né? Que isso aqui a gente já conhece. O que a gente quer dizer é que cada setinha dessa representa uma relação ou um ponto no sistema de eixos. Por exemplo, eu tenho aqui o ponto 1, 2. Aqui na segunda seta eu tenho o ponto 2, 4. Aqui na terceira eu tenho o ponto 3, 6. E na quarta eu tenho o ponto 4, 8. Observe que dessa associação entre A e B por meio dessas setas, nesse modelo de diagrama de Venn, a gente consegue, para cada seta, associar um ponto lá no sistema de eixos, né? Onde aqui eu tenho o valor do eixo X e o eixo Y, que também é apenas uma conversão. No caso aqui, eu poderia dizer que esse aqui é o eixo A e aqui o eixo B. Porque o que interessa é que cada eixo representa um conjunto. Mas no nosso caso aqui, esses conjuntos têm apenas 4 elementos. Mas nós teríamos então 4 pontos. Isso é importante, entender que cada associação dessa representa um ponto. E eu posso desenhar, ou seja, representar isso também através do desenho no sistema cartesiano. Vamos fazer isso? Ok. Agora eu vou usar o GeoGebra
para trazer aquelas setinhas, aquelas associações que a gente viu para o nosso sistema de eixo cartesiano. Então, o nosso primeiro ponto, eu vou colocar aqui, é o ponto 1, 2. Olha só, eu dando Enter aqui, ele vai ser representado aqui como ponto, chamei, o GeoGebra deu esse nome de ponto A. O nosso segundo ponto vai ser o ponto, parêntese, 2, vírgula, o dobro de 2 é 4. Enter. Observe que apareceu aqui o ponto B. Nosso terceiro ponto vai ser, parêntese, 3, vírgula, o dobro de 3 é 6, fecha parêntese, dá Enter. E o GeoGebra chamou ele de ponto C. E o nosso quarto ponto vai ser o ponto 4, vírgula, o dobro de 4 é 8, fecha parêntese. E o GeoGebra chamou ele de ponto D. Então, observe que aqui nós temos exatamente a representação no eixo cartesiano das 4 setinhas, né? Uma setinha é o ponto 1, 2, que é o ponto A. A outra setinha é o ponto 2, 4. A outra setinha é o ponto 3, 6. E a outra setinha é o ponto 4, 8. Então, aqui na tela, nós temos a representação no eixo cartesiano e aqui, retornando, nós temos a representação no diagrama de Venn. Essa conexão entre a associação entre os conjuntos e o eixo cartesiano também é bastante importante. E você pode me perguntar assim, mas por que colocar isso no sistema de eixos cartesianos? É exatamente esse sistema que permite que a gente analise a dinâmica dessa associação entre esses dois conjuntos que nós começamos a estudar, que a gente chama de função. Ou seja, a gente analisa se ela está crescendo, se ela está subindo, se ela está descendo, se ela é constante, né? A gente analisa diversos aspectos, se existe um ponto em que ela ficou negativa, que ela ficou positiva, né? Então, toda a análise dessa associação entre esses dois conjuntos, ela fica mais abrangente, né, com o uso do sistema de eixo cartesiano. Então, é bem legal você usar o sistema de eixo cartesiano, porque quando você mostra, por exemplo, o diagrama de Venn, você vê ali algumas setinhas, algumas associações, mas no sistema de eixo cartesiano, como nós veremos, ele mostra uma associação de infinitos pontos através do desenho de curvas, né? Ou seja, mais à frente, quando a gente ligar esses pontos, quando a gente for fazendo a conexão de um ponto com o outro através de um traço, vai surgir uma curva, um desenho do que a gente vai chamar de gráfico da nossa função, ok? Estamos começando o assunto de função. E estamos vendo inicialmente isso, é uma associação entre essa representação do diagrama de Venn, usando esse modelo aqui, já conhecido, em que nós temos as setinhas, e o eixo cartesiano que nós já estudamos em vídeos anteriores. Vamos ver aqui, por exemplo, mais um exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, eu colocaria assim: o meu conjunto A, meu conjunto B. Vamos supor que eu colocasse no meu conjunto A os elementos 0, 1, 2 e 3. E no conjunto B eu colocasse os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, observando bem aqui a figura, o meu conjunto A tem 4 elementos apenas, né? E o meu conjunto B tem 5 elementos, são números naturais. Vamos fazer a associação entre esses dois elementos da seguinte forma: o 0 eu estou associando ao 1, o 1 estou associando ao 2, o 2 associo ao 3 e o 3 associo ao 4. Primeira pergunta:
essa representação que a gente acabou de fazer é uma função? Resposta: sim, é uma função, porque nós olhamos apenas para o conjunto de origem. Todos os seus elementos têm uma única seta, então estamos diante de uma função. E o que a gente já viu aqui é que cada setinha dessa representa um ponto. Que ponto é esse? Vamos lá, né? Eu tenho aqui o ponto 0, 1, o ponto 1, 2, o ponto 2, 3 e o ponto 3, 4. Ok. Então, cada setinha dessa representa um ponto no sistema de eixos, né? Vamos representar esses pontos lá no sistema de eixos. Observe que se a gente quisesse interpretar essa nossa associação, cada elemento natural do conjunto A, no caso aqui são 4 elementos, foi conectado ao seu sucessor. Então, o sucessor de 0 é 1, o sucessor de 1 é 2, né? Existe essa lógica da associação que a gente fez aqui. Vamos lá no sistema no GeoGebra e botar esses pontos, 0, 1 e tal, né? Então, vamos entrar aqui no GeoGebra, vamos desfazer aqui os pontos anteriores, vamos começar aqui com o ponto 0, deixa eu colocar aqui o parêntese 0,1, que é o nosso primeiro ponto, né? Ele aparece aqui, ó, ele também voltou a chamar de ponto A, 0,1, como nós já vimos, o valor do x é 0, então é um ponto sobre o eixo y, certo? Tá aí o ponto A. Vamos para o segundo ponto. Parêntese 1,2, fecha parêntese, enter, né? Tá aqui, ó, o ponto B, né, também representado. Seguindo, teremos o ponto 2,3, fecha parêntese. Depois temos o ponto 3,4 e pronto. São 4 setinhas e eu tenho aqui os 4 pontos. Então, olha só. No nosso eixo cartesiano, nós temos aqui 4 pontos. Cada ponto desse é uma representação no eixo dessas setinhas que nós fizemos aqui nessa representação em diagrama de Venn. Então, cada associação, cada setinha, ela, na verdade, representa um ponto lá no nosso sistema de eixo cartesiano. E você compreendendo até aqui, você já está meio caminho andado para compreender as funções em relação à sua forma de representação no sistema de eixos cartesianos. Nem toda função precisa ter uma fórmula, nem toda função precisa ter uma definição matemática através de uma associação rigorosa entre os elementos de origem, do conjunto de origem e do conjunto de destino, né? Mas a gente estuda muito na matemática do ensino médio funções que têm essa expressão, até porque elas são muito práticas também no nosso dia a dia. Então, esse tipo de função que nós veremos adiante, ela começa através de uma associação como essa, do diagrama de Venn, ou de uma tabela, e passa em seguida a uma representação mais abrangente através do sistema de eixo cartesiano. Nós vamos ver isso com calma para facilitar o entendimento e essa chegada, essa aproximação para esse importante assunto que é o assunto de funções.